Tem uma frase que eu ouço sempre: Laís, e se eu esquecer de tudo na hora do parto? E a verdade é que o teu cérebro ele não vai desligar na hora do parto, ele só vai mudar de comando. Então tá tudo bem se você esquecer das coisas na hora do trabalho de parto, se você fizer o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Em algum lugar aí dentro de você, talvez você tema a partolândia, o momento em que você não vai lembrar de nada, não vai entender nada, que o tempo vai passar diferente, que a sua percepção de dor vai lá em cima. Meu Deus, como eu vou conseguir tomar alguma decisão nesse momento que é tão falado e tão temido por tantas mulheres? A gente vai falar muito sobre isso e você vai entender a partolândia e como o seu cérebro vai agir, como que você não vai esquecer de colocar em prática todas as informações novas que você tem absorvido durante a sua gestação. Então seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Se você não me conhece, eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que guia casais do mundo inteiro a viverem experiências surreais de parto, com conteúdo longo, estudando de verdade, sentando a bunda juntos para construírem essa experiência de parto que muitas vezes é tão desejada e tão esperada por tantas famílias que eu atendo. Não vou falar para você pegar seu cafezinho, mas eu sempre estou aqui com o meu. Se é a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo, você já sabe que café na gestação não é uma boa combinação, mas você pode pegar aí o seu chá, a sua água, pega o papel e a caneta, porque as mulheres mais bem preparadas, aquelas que conseguem viver experiências de partos surreais, são as mulheres que de fato colocam em prática aquelas informações que elas recebem durante a gestação, e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tecnicamente falando, a gente pode justificar a partolândia com o momento onde o teu neocórtex, uma região localizada por aqui, vai, digamos que, desligar a parte mais racional e você vai estar agindo muito mais por instinto. Nós somos animais e o nosso processo de parto, ele é guiado por hormônios, mas ele é totalmente racional, é algo totalmente instintivo. Então, digamos que você vai passar por um dos seus momentos mais animalescos, onde você de fato vai conseguir colocar em prática aquilo que Deus nos projetou para fazer, parir. Então o neocórtex, ele vai reduzir essa atividade racional e é por isso que a gente tem aquela sensação de que estamos no mundo da lua, não estamos pensando nada, estamos sendo guiadas totalmente ali pelo corpo e de fato a gente fica com as nossas atividades muito mais reduzidas. Só que você não perde a consciência, você muda o tipo de consciência. Muitas mulheres acreditam que elas irão se transformar em outra pessoa e que talvez o parceiro conheça um lado dela completamente desconhecido. E de fato, se é a primeira vez que o teu marido está te vendo passar por um trabalho de parto, ele vai conhecer uma parte de você que ele ainda não conhece. Mas pasme, você não se torna outra pessoa. Aqui você vai potencializar aquela pessoa que você é e potencializar o que você aprendeu. Calma que a gente vai chegar nessa parte, mas guarda essa informação. Eu quero que você entenda que existem dois tipos de memória que vão estar atuando no seu corpo durante o trabalho de parto. A memória racional, que é aquela que eu consigo parar, respirar, racionalizar, lembrar das coisas que eu já vi e tomar decisões muito mais conscientes, não tão atreladas ao meu lado emocional. É muito mais fácil fazer isso no início do meu trabalho de parto, quando a minha vulnerabilidade ainda está menor. E eu tenho a minha consciência corporal. A consciência corporal é aquela que está implícita ali, está intrínseca dentro de mim, é algo completamente instintivo. E dentro do campo da consciência corporal aqui, eu vou ter dois tipos de ideias. A ideia daquelas coisas que eu aprendi, que eu absorvi, que eu vi, que não são naturais minhas. Então, por exemplo, para as minhas mentoradas, posições de encaixe e de relaxamento, tá no campo das ideias mais racionais. Tá no campo daquelas coisas que elas desenvolveram e aprenderam durante a gestação. E eu tenho o campo da ideia muito mais instintivo, que é aquela coisa de levantar a perna na hora do trabalho de parto, de gritar, de grunhir, que muitas mulheres reproduzem o movimento de abre e fecha das pernas como uma borboleta na hora do trabalho de parto e nunca sequer tinham ouvido falar sobre isso. É algo completamente instintivo. Mas pasme, existe uma coisa que você pode fazer durante a sua gestação, e não só uma, como várias, e eu vou passar algumas pra você aqui nesse vídeo, que é pra você conseguir atrelar essa parte racional ao processo muito mais instintivo e deixar essas informações fluírem de maneira natural durante o seu trabalho de parto, mesmo que essas informações não sejam uma coisa que nasceu com você, e sim uma coisa que você adquiriu ao longo da sua gestação com o conhecimento que chegou até você. Então vamos dar um nome aqui para uma memória corporal, que é ela que vai assumir o comando durante o seu trabalho de parto. Lembra que eu falei pra você que você não
perde a consciência, você só muda a consciência, ela sai do estado racional e ela vai para o estado corporal. Vai ser absorvido e reproduzido aquilo que está intrínseco dentro de você. Para você conseguir entender um pouquinho de qual é o padrão de pensamento das pessoas que acaba esquecendo tudo na hora do parto, eu vou te trazer aqui alguns exemplos reais que eu vivencio com as minhas gestantes dentro da minha mentoria. Muitas delas, quando começam a absorver muito conteúdo, muita informação e verem tudo que a Prep to Birth proporciona, porque de fato é muita coisa, elas começam a se perguntar, Laís, como que eu vou conseguir lembrar de tudo isso na hora do parto, da posição de encaixe, da de relaxamento, da técnica do expulsivo, da respiração. E aí eu gosto de trazer ela para o campo que eu quero colocar a sua mente agora, tá? Olha bem, pensa comigo. Se você decora algo, você naturalmente acaba esquecendo disso no momento em que o seu neocórtex não está mais ligado ao lado racional. Porque para que eu consiga lembrar de algo que eu decorei, eu preciso me concentrar. Eu preciso literalmente pensar, fazer um esforço e conseguir lembrar. Eu sempre dou esse exemplo dos números romanos, que foi algo que eu decorei na hora da prova. Assim, minutos antes da minha prova eu tava lá repassando, decorando, até conseguir mais ou menos bem na prova, mas não foi algo que de fato eu aprendi, como a tabuada, por exemplo, que eu vou conseguir lembrar a virada de ponta cabeça, porque foi algo que eu aprendi, não foi algo que eu decorei. A mesma coisa acontece com você. Então eu sempre tento introduzir esse pensamento para as minhas gestantes de que tudo aquilo que nós fizermos, adquirirmos o conhecimento e colocarmos eles na prática durante a gestação, vai ser algo que o corpo dela irá aprender e a memória corporal vai conseguir reproduzir quando o racional não estiver funcionando. Olha só, lembra que eu falei pra você que o seu neocórtex vai estar com essa função mais racional, literalmente quase que desativada durante o seu trabalho de parto? Tudo que for muito ligado ao lado racional vai ser mais difícil de você reproduzir, mas o que for ligado à sua consciência corporal vai ser natural para que o seu corpo reproduza durante o processo instintivo. E aí agora você vai refletir uma coisa comigo. Você já parou para se perguntar por que algumas mulheres, mesmo se preparando tanto no momento do trabalho de parto, acabam ficando quase que com aquele descontrole por conta da dor, implorando por uma cesárea, implorando por uma anestesia e não conseguem passar por esse trabalho de parto sem sofrimento? Porque além do neocórtex estar com essa função racional mais desligada, elas têm o potencializador do cortisol. O cortisol, que é o hormônio que faz com que nós ficamos em vigília, ficamos acordados. Então agora eu tô com um pico de cortisol gigantesco aqui, é quase meio-dia, então o meu corpo ele precisa ficar acordado, logo meu cortisol está muito elevado. Se eu agora me submeto a um momento de estresse, por exemplo, eu posso ter aquilo que nós chamamos de quando a pessoa fica cega de ódio, quando ela não consegue pensar de maneira racional e não consegue tomar uma decisão que não seja de maneira impulsiva. Isso acontece muito com pessoas agressivas. Quando essas pessoas passam por um momento que gera muito cortisol e a pessoa estressada fica cada vez mais estressada, a pessoa agressiva fica cada vez mais agressiva, então às vezes uma pequena coisa conseguiu fazer com que a régua de cortisol dela subisse muito e ela não consegue não agredir alguma coisa ou alguém quando ela está muito estressada, porque literalmente ela é dominada por esse cortisol. Isso é verdade, é ciência. Ela de fato não vai conseguir desenvolver um autocontrole se ela não trabalhar isso. É isso que acontece com aquelas mulheres que acabam implorando, gritando para que façam algo com ela que ela passou a gestação inteira dizendo que ela não queria. Porque além do neocórtex estar com essa função mais desligada, vamos dizer assim, ela tem um cortisol tão elevado que ele literalmente deixa ela assim, cega, e ela não consegue tomar outra decisão que não seja mais emocional, mais instintiva. Ela não consegue pensar de maneira racional. Então a única coisa que vai fazer com que você consiga tirar do campo da racionalidade e levar para o campo da memória corporal, que vai ser reproduzida de qualquer forma na partolândia ou não, é o treino. Dentro da minha mentoria eu pego no pé das minhas gestantes e dos acompanhantes, então vou te dar um exemplo de algo que nós fazemos com elas que você pode reproduzir aí na sua casa. Entre a semana 23 e 25 a gente programa para o casal um date de posições de parto. Então eles vão receber uma aula, vão assistir um material, vão pegar um material em PDF ali com tudo que eles precisam fazer e eles vão treinar posições de parto, respirações de parto, verticalizações. Eles vão fazer todo o treino que eles precisam reproduzir no dia do parto. E eles vão fazer isso algumas vezes ao longo da gestação. Então, além de ter assistido um conteúdo como você está fazendo agora, eles vão colocar isso na prática. E quando eu pratico, eu estou ensinando para o meu corpo e para o meu cérebro ao mesmo tempo como ele deve agir nesse dia. Então, se eu só assistisse a aula, se eu só visualizasse conteúdo, se eu só soubesse quais as melhores posições para expulsivo, mas eu não treinasse elas junto com meu marido, do jeito que a gente pensa em fazer na maternidade, respirando do mesmo jeito que eu quero respirar em trabalho de parto ao mesmo tempo, eu não consigo
conseguiria tirar do campo racional e trazer literalmente um processo educacional para o meu corpo e mostrar para ele como agir na hora do parto. Aqui tá o pulo do gato, a grande diferença. É isso que separa mulheres que conseguem reproduzir as coisas durante o trabalho de parto e sim ter um nível maior de consciência das mulheres que não conseguem colocar nada em prática. Existe um grande abismo entre ter uma informação e praticar essa informação. E como que eu posso fazer isso, Laís? Como que eu posso então trazer mais prática para as minhas ações? Eu vou te passar aqui algumas estratégias que eu ensino para as minhas mentoradas dentro da minha mentoria. Existem várias maneiras, possibilidades e momentos da gestação que a gente pode aplicar isso de uma forma diferente também. Então, se você está na fase de começar a absorver conteúdo, talvez seja mais interessante você começar pelo lado mais mental e emocional. Se você já passou dessa parte mental e emocional, você já está na parte mais de mapeamento, seja mais interessante você seguir uma estratégia que vai consolidar o aprendizado que você está tendo. A primeira técnica que eu quero que você faça na sua casa para de fato ensinar o seu corpo como agir na hora da partolândia é uma técnica de âncora emocional, ou o que eu chamo aqui dentro da Prep to Birth de plano de emergência emocional. Pensa, muitas mulheres se preparam só para aquele cenário lindo, se o parto acontecer assim, eu quero que seja assim, eu quero nananã, mas elas não se preparam e o que elas fazem ou de que maneira elas vão agir se algo não sair como planejado. Então vamos supor que uma coisa que você teme muito durante o seu trabalho de parto é receber um exame de toque que te gere muita dor ou que acaba tendo ali um certo deslocamento de membrana e você tenha um desconforto. Você não quer que isso aconteça, então você não pode só pensar positivo que isso não vai acontecer, você tem que pensar o que você faz se isso acontecer, e é aí que entra o plano de emergência emocional. Aqui com as minhas gestantes, com cada uma esse processo é muito individualizado, a gente cria um plano de emergência emocional para elas, e eu sempre peço para que elas atrelem isso a um som, ao cheiro, a frases, a uma música muito específica. Então vamos supor que enquanto você está lá treinando as suas posições na semana 23 ou 25 de parto com o seu marido que você aprendeu, vocês treinam o que vocês fariam se você não tivesse conseguindo lidar com aquela percepção de dor. Nessa hora, ele te fala uma frase que é uma piadinha interna de vocês, algo que faça com que você se sinta muito amada. Ou ele lembra vocês de um momento que vocês viveram no casamento, por exemplo. E aí ele coloca pra tocar aquela música que se toca, vocês lembram da história de vocês. Nessa hora, essa música começa a tocar. E ele começa a fazer um carinho específico que você gosta no cabelo e a respirar junto com você. E te lembrar do porquê você escolheu passar por todo esse processo. Você não acha que você vai conseguindo se acalmar com muito mais facilidade e que o seu corpo vai conseguindo diminuir essas percepções que estão te deixando mais afobada mesmo? E aos poucos você vai voltando a conseguir pensar de maneira mais racional. Então mesmo que você esteja lá na partolândia, lembra? Com o seu neocórtex mais desligado, você não pode estar com o seu cortisol elevado, porque senão você não vai conseguir pensar. Então isso é um plano de emergência emocional para diminuir esse cortisol e conseguir fazer com que você tome decisões mais conscientes, mesmo estando em trabalho de parto, mesmo estando lá na partolândia. Então um plano de emergência emocional, emergência sensorial ali, com som, com cheiro, com comunicação já treinada com o seu acompanhante, é algo que vai te ajudar muito na partolândia. Segunda coisa, respiração para diminuir essa percepção nervosa. Se você já assistiu algum vídeo aqui meu do canal, onde eu falo sobre percepção de dor, como parir sem dor, por exemplo, é um vídeo muito bom, você sabe que o nosso cérebro, ele pode treinar através de padrões de decorrência, coisas que nós fazemos várias vezes durante a gestação, para atingir um certo estado de espírito. Então eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, tá? Eu, Laís, se eu preciso me concentrar e tá num momento mais de produtividade, assim, às vezes até mesmo num processo criativo de desenvolver os meus conteúdos ou sobre alguma campanha, eu vou querer tomar um banho muito relaxante, ouvir a música Inner Bloom, que é uma música assim, ó, que dispara todos os feromônios possíveis dentro do meu corpo, que me libera muita dopamina. Então eu gosto de acender uma velinha, tomar meu banho quente, ouvir essa música, me arrumar, me maquiar com muita calma e ficar ali com a minha bandeira, com a minha parte do meu setup de trabalho totalmente vazio, com um ruído branco de lareira tocando. Esse é o passo a passo para o meu cérebro fazer com que eu desligue tudo e aja de uma maneira muito produtiva. E geralmente eu consigo estudar muito tempo assim, ou então fazer grandes blocos de trabalho assim. Você literalmente vai criar um passo a passo para conseguir manter o seu foco. E óbvio, você precisa treinar esse foco durante a gestação, você precisa treinar esse momento durante a gestação, esse plano, e você vai treinar uma respiração específica com pausa que você vai fazer no intervalo das suas contrações para diminuir essa percepção de dor. Então você sabe que se você me acompanha nas minhas redes sociais, inclusive caso você não me acompanhe, meu TikTok e meu Instagram estarão aqui abaixo, o link deles você pode acessar clicando aqui na descrição.
Se você me acompanha nas redes sociais, você já me viu falar que uma contração de 1 minuto e meio pode te gerar 5 minutos sem pausa de dor. Laís, como que isso acontece? Você tem uma contração que dura 1 minuto e 30 e essa contração vai te levar uma percepção de dor bem grande durante a contração. No intervalo dessa contração, você vai ter 2 minutos de intervalo até que a próxima contração de 1 minuto e 30 volte a acontecer. Então você tem 1 minuto e 30 de dor contínua, 2 minutos de intervalo sem dor física, guarda essa informação, e mais 1 minuto e 30 de dor física novamente após o intervalo. Se você não tem um plano de respiração que vai aliviar o teu sistema nervoso, muitas vezes até uma massagem relaxante, um combinado ali com o teu acompanhante, de como nós iremos agir no intervalo da contração, quando essa contração que te levou lá no céu e viu estrelinha passar, você vai ficar, ai meu Deus, tá doendo muito. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu preciso trocar de posição. E aí às vezes você vai no banheiro, se desespera. Nesse tempo que você tá reclamando, você não está respirando direito, não está liberando endorfina no seu corpo. E quando você viu, esses 2 minutos já passaram e vem uma próxima contração e você não conseguiu nem aliviar a tensão da primeira. Então você ficou aqueles 2 minutos sentindo ainda aquela dor de maneira mais emocional do que física, e a dor física veio junto com a dor emocional, potencializou tudo isso, somando aí 5 minutos completos de dor. E é aí que eu falo que as mulheres começam a entrar naquela cascata de sofrimento durante o trabalho de parto que eu não quero que você tenha. Então, para que você consiga tomar decisões mais conscientes e não se perder totalmente nesse lado mais partolândia total, você precisa ter um treino específico para o intervalo das suas contrações, que vai diminuir as suas sensações ali, as suas recepções do sistema nervoso, fazendo com que o teu corpo libere mais endorfina e você consiga estar mais racional no intervalo das suas contrações e não ficar presa na sua dor emocional. Porque quando eu tô totalmente presa nessa dor, eu fico vulnerável e não consigo racionalizar nada. Nessa nossa terceira estratégia, eu vou te trazer 2 técnicas que eu aplico dentro da minha mentoria na parte de neuroreprogramação para dor. Eu treino com cada gestante a percepção de dor dela para que até o dia do parto ela tenha menos sensação de dor. Ela sinta mesmo menos sensação de dor. Então a gente treina a modulação da percepção de dor dela durante a gestação, porque sim, você pode sair de uma mulher que tem muita sensibilidade para dor para uma mulher que consegue enfrentar horas de trabalho de parto sem tomar anestesia. Isso é possível com treino durante a sua gestação. Então com as minhas gestantes eu gosto de entregar 2 técnicas. A primeira delas é a neuroplasticidade. O seu cérebro ele aprende as coisas na prática, mesmo que você consuma teoria, você precisa da prática, é igual aprender a dirigir. Então você vai ver a prática, você vai entender sobre o funcionamento ali do carro, mas você precisa na prática dirigir para você de fato aprender. Então eu quero que você pegue todos esses vídeos, esses conteúdos que você assiste e você desmembre eles na prática. É possível fazer isso sozinha, obviamente, se você estiver procurando um método, você vai buscar alguém para te ajudar durante todo esse processo, alguém que já tenha trilhado esse caminho, que já tem estratégias para isso, como a metodologia da Prep to Birth, por exemplo, que vai te guiar passo a passo do que você precisa fazer a cada semana da sua gestação. Então eu quero que você pegue todas essas informações. Vou te dar um exemplo, tá? Quantos vídeos de respiração você já salvou aí pra você fazer? E quantos deles você fez? Essa é a diferença. A neuroplasticidade, ela só vai mudar o seu padrão neurológico e você conseguir reproduzir no dia do parto aquilo que você não só acessa no conhecimento, mas que você põe na prática. Então, todo o conhecimento que você acessa durante a sua gestação, ele precisa ser colocado em prática. Seja ensinando para o seu acompanhante, treinando com ele ou treinando sozinha, você precisa praticar aquilo que você está aprendendo. E aí a segunda técnica é o contraste mesmo. Eu quero que você entenda o contraste da diferença de estudar vendo alguma coisa e de estudar praticando. Olhei 3, 4 aulas que sejam da Prep to Birth sobre exercícios e posições, o que eu faço agora? Passo para o meu acompanhante e entendo? Ou eu passo para o meu acompanhante junto, nós praticamos de 2 a 3 vezes na semana até o dia do parto chegar? Você percebe? Eu estou ensinando junto com essa questão, com essas técnicas, eu estou ensinando para o meu corpo e para o meu cérebro como ele deve agir no dia do parto para que seja algo que eu faça automaticamente, sem precisar me concentrar. Quanto mais você treina durante a sua gestação, mais o seu corpo aprende. E na hora do parto, mesmo que toda a tua racionalidade esteja desligada, o teu corpo vai ter aprendido como ele deve se comportar. Você não esquece aquilo que você aprendeu, a preparação certa ensina o seu corpo a agir mesmo quando a sua mente estiver silenciada. E você deve dar para o seu corpo o direito de silenciar a sua mente e de colocar em prática aquilo que você já pratica. Se você é uma mulher que faz os treinos intencionais de modulação de dor e de respiração durante toda a sua gestação, que é o que eu ensino para as minhas alunas e para as minhas mentoreadas, você com certeza vai conseguir colocar em prática isso no dia do parto, porque é algo que você já faz todos os dias. O seu corpo, quando ele desligar, quando o seu cérebro desligar a parte racional,
emocional, ele vai te deixar fazendo aquilo que você já treina, aquilo que você já faz. Então, para ele, vai ser como estar dirigindo, vai ser um piloto automático. O parto não é sobre lembrar de tudo. Eu vou te dar um outro exemplo aqui que pode te levar a entender um pouco mais daquela parte técnica. Então vamos supor que você tenha entendido tudo que eu falei aqui sobre como se comportar no dia do parto, mas você tem insegurança de não conseguir tomar uma decisão no dia do parto. Primeiro que você e seu acompanhante precisam estar muito bem preparados, juntos. Por isso que eu não preparo mulheres sozinhas para o parto, eu preparo casais. Não porque eu não quero que mulheres vivam uma boa experiência de parto. Existem diversos profissionais que podem preparar essas mulheres, mas o meu foco é preparar o casal para viver essa experiência de parto surreal juntos. Então você e seu marido, vocês precisam estar na mesma página, tá? Vocês precisam estar ali literalmente juntinhos, sabendo tudo que o outro sabe, para que vocês possam juntos sustentar essas decisões quando algum de vocês dois estiver mais vulnerável. E a gente sabe que quem fica mais vulnerável nessa hora é quem tá sentindo dor. Então eu quero que você entenda o seguinte: se você sabe e acessa a informação no campo racional que a bolsa não deveria ser rompida de maneira artificial porque ela culmina o bebê numa má posição, e você não levou ela para o lado da consciência corporal, não entendeu o que está acontecendo com o bebê, como que o processo nasce, como que a bolsa rompe sozinha, por que não romper a bolsa, quais são os riscos, se você não compreendeu, você só acessou a informação no campo racional, lá na hora da partolândia, mesmo que você saiba, e você vai lembrar, olha, eu sei que isso aqui não pode fazer, eu já vi tanta doula falando que não pode, se isso não tiver no campo corporal, intrínseco dentro de você, essa informação você não tiver aprendido de fato sobre ela, na hora que o médico chegar para você e falar que o seu parto não está progredindo porque o bebê não está conseguindo romper a bolsa e ele vai precisar romper, você não vai conseguir argumentar, você não vai conseguir tomar uma decisão consciente porque você não tem consciência corporal sobre esse assunto. É literalmente a consciência corporal. O que eu trago com as minhas gestantes? Quando elas aprendem sobre a fisiologia do parto, sobre as posições, eu mando elas aplicarem, eu faço elas me explicarem o que está acontecendo com o bebê em cada fase do parto. Porque aí ela consegue pensar, quando a minha contração tá vindo assim, então meu bebê tá girando. Quando a minha contração tá vindo assado, meu bebê tá descendo. Então eu sei que se eu levantar essa perna aqui na hora que tá descendo, que a contração tem esse padrão, o bebê vai nascer mais rápido, entende? Ela consegue linkar uma coisa na outra. E isso fica intrínseco dentro de você, estando na partolândia ou não. Então você precisa aprender sobre o assunto e não decorá-lo. O seu corpo sabe o que fazer e você só precisa entender como não atrapalhar, como ajudar esse processo, como tomar decisões e como manter muito mais controle emocional nesse momento, porque é possível. Você pode sair de uma contração no ápice da sua dor com 10 centímetros de dilatação, aplicar o seu plano de emergência emocional, diminuir aquela percepção de dor, tomar uma decisão consciente e se preparar para a próxima contração. Só que a gente só consegue fazer isso construindo isso durante toda a gestação, e eu te passei aqui 3 técnicas, 4 na verdade, que integradas, elas são infalíveis se você aplicar isso de verdade. E nós precisamos de no mínimo 12 semanas para de fato conseguir reprogramar essa tua cabeça, que é o que eu chamo de neuroreprogramação, que é o primeiro pilar da minha metodologia. Você não vai esquecer quando você aprende com método, com metodologia, quando você tem um passo a passo literalmente para você seguir a cada semana da sua gestação, te dizendo o que construir e o que fazer. Se você e o seu marido estão em busca de um preparo consciente que mostre para vocês qual é a direção, o que se preocupar, o que fazer, o que comprar, o que consumir a cada semana da gestação, e vocês querem alguém para guiá-las durante todo esse processo, o link de aplicação da minha mentoria está aqui abaixo. É só você clicar no link, preencher o formulário, que o meu time entra em contato com você e pode te explicar mais detalhes sobre a Prep to Birth. Se fizer sentido, ao final eles vão agendar um horário pra gente se conhecer e pra você de fato poder se tornar uma Prep. Se você quer entender como transformar conhecimento em instinto, é só aplicar aqui no link da mentoria. Eu quero que você me conte o que você achou desse vídeo. Eu adoro produzir conteúdos longos, tanto que na minha metodologia os conteúdos são assim, longos, fazendo com que você entenda a prática, porque eu acredito que quando a gente consegue entender o contexto, a gente consegue silenciar todos aqueles medos e aquelas dúvidas que estão dentro da nossa cabeça. Foi legal esse conteúdo pra você? Foi relevante? Clica aqui no joinha, me conta aqui qual é o próximo vídeo que você quer que eu entregue. Eu quero trazer mais vídeos de práticas para acompanhantes e talvez até de práticas comuns na maternidade, que foi um assunto muito falado no meu Instagram nesse último mês. Quero que você me conte o que você achou. Eu vou ficar muito, muito feliz com o seu feedback. Um ótimo parto pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo.